Segunda parte do consultório do Porto Canal, seja muito bem-vindo novamente a esta segunda parte que é dedicada aos telespectadores, ou seja, quem faz as perguntas é quem está aí em casa a acompanhar o programa. Por isso, hoje, se tiver dúvidas dentro da oftalmologia, a nossa especialidade desta tarde, deve ligar. É tão simples como marcar o 22953-8525 e colocar a questão ao nosso convidado, Dr. Fernando Vaz, oftalmologista da CUF. Bem-vindo, Dr. Muito boa tarde, Como está? Bem disposto? Bem disposto. Depois de bom tempo também é difícil estar mal disposto. E com a nossa seleção na final também. Ah, é verdade, não tínhamos falado disso aqui. Com a nossa seleção na final está um país não, eu diria um pouco por todo o mundo, não é? Os portugueses estão por todo o mundo, por isso a alegria está espalhada um pouco por todo o mundo. Doutor, muito obrigada por estar connosco aqui nestas consultas no nosso consultório do Porto Canal. Vamos então dar início a estas mesmas consultas que podem ser feitas, como eu disse, através do telefone ou, se preferir, através do nosso e-mail consultório@portocanal.pt. Estamos também sempre com o e-mail aqui ligado e disponível para que possa então também questionar através deste meio. Vamos começar com uma chamada de Torres Novas. Quem nos liga é a Diolinda Catarina. Bem-vinda. Estou sim, boa tarde. Olá, Diolinda, como está? Bem disposta? Tudo bem, obrigada. Está feliz também com a passagem da seleção à final? Sim, também um bocadinho, sim. Pois é, isto hoje é impossível não falar. Estão mais ou menos contentes, não é? É, claro que sim. Hoje é muito difícil não se falar disto. Em todo lado que a gente vai, alguém está a comentar este facto e ainda bem. Diolinda, que idade tem? Eu tenho 70 anos. 70 anos? Tem uma voz muito jovem para 70 anos. Eu tenho 70 anos, mas não parece. Ah, ainda bem. Isso é uma sorte. Pois. É mesmo a voz, é muito jovem. Quer dizer, hoje em dia também com 70 anos, a verdade é que as pessoas são jovens com 70 anos. Tem que se andar um bocadinho para a frente. Diolinda, como é que estão os seus olhos? Diga lá quem é o doutor. Eu queria, boa tarde ao Sr. Doutor, e eu queria pôr uma questão ao Sr. Doutor. Muito bem. Eu sou uma pessoa que usa óculos. Está-me a ouvir? Estamos a ouvi-la. Eu uso óculos de perto e ao longe, sou assistida por uma médica de Coimbra e há uma coisa que me acontece e desta noite me aconteceu. Eu, ao acordar mesmo durante a noite, sem ser já o sono da manhã para levantar, por várias vezes desta noite foi uma que me aconteceu, é que eu, ao acordar, vejo muitos relâmpagos encarnados. Tenho que fechar os olhos novamente e ficar ali um bocadinho sossegada, depois passa. Mas isso é muitas vezes. E há outra coisa que também me acontece. Sim. Durante o dia, ou durante a noite, ou uma hora qualquer do dia. O que é, Diolinda? É ver umas ondas que me passam aqui por cima do olho. Começam pequeninas, depois vão ficando grandes, e demora mais 20 minutos a passar. Pois. É isso que lhe acontece? É isso que me acontece. Já falei à minha médica, não me acha nada de anormal. Não achou nada de anormal. E está aqui para ouvir uma segunda opinião do Dr. Fernando Vaz, que é um especialista. E também há uma coisa. Diga. Eu, quando tomo o naproxeno, que é para outras coisas, acho que me vai muito à vista e que me acontece mais isto. Queria saber a opinião do Sr. Doutor e obrigada. Vamos lá então ouvir a opinião do nosso especialista. Doutor, muito bem, dona Diolinda. Relâmpagos vermelhos, ondas que vão aparecendo. Muito bem. São duas questões diferentes. Sim, sim. Vamos começar pela segunda, que se calhar é que a preocupa mais, das ondas que vão aumentando de intensidade. Sim. Muito provavelmente, o que tem é simplesmente uma enxaqueca ocular. Há pessoas que têm enxaquecas e têm auras, que são manifestações que surgem antes da enxaqueca e depois têm uma cefaleia muito intensa. E há pessoas que simplesmente têm a manifestação ocular. Sem dor de cabeça. Sim, normalmente é precisamente como a senhora descreve, e descreve muito bem, as pessoas que têm isto, como não têm noção, pensam que só elas é que têm isto, ficam muito ansiosas e procuram descrever muitíssimo bem ao médico esta manifestação. Mas para nós, quer dizer, não sendo uma coisa que se possa dizer que vemos todos os dias, não é tão rara assim. E é como a senhora descreveu muito bem. Portanto, nós começamos por numa parte do campo visual, portanto, não é a imagem toda, nós não vemos tudo nublado, normalmente é até numa zona lateral, começamos por ver a imagem ondulada, como se fosse um caleidoscópio. Sim. E eu normalmente, quando estou no consultório, procuro mostrar, porque hoje em dia até no YouTube, se pesquisarem em inglês Ocular Migraine, conseguimos ver vídeos, simulações disto que estamos a falar. E, portanto,
a pessoa começa por ver uma imagem ondulada, as cores, há um brilho, as cores podem oscilar como se fosse um caleidoscópio, e vai aumentando quer de intensidade, quer até da área do campo visual que é atingida. Normalmente vai aumentando, o episódio demora 10, 15, 20 minutos no máximo, e depois vai decrescendo. E a pessoa fica perfeitamente normal. Isto é uma manifestação de uma alteração que não é ao nível do olho, é a nível do córtex visual. E, portanto, quando a pessoa vai ao médico, o exame oftalmológico é, na maior parte das vezes, perfeitamente normal. Daí que a minha colega de Coimbra, que terá observado a dona Diolinda, tenha dito que não via nada de especial. De qualquer maneira, sendo este sintoma, na maior parte dos casos, uma manifestação que não tem importância nenhuma, as pessoas devem, quando têm este sintoma, recorrer ao médico oftalmologista e até com a brevidade possível. A nossa Diolinda já foi, já se dirigiu ao médico. Sim. Uhum. Porque muitas vezes pode ser isso, mas pode ser outra coisa diferente. Em relação à primeira queixa, que muitas vezes as pessoas confundem, os tais relâmpagos que vê à longe, isso chama-se fotópsias. Normalmente, quem tem estas alterações tem uma alteração chamada descolamento posterior do vítreo. Quando se fala em descolamento e olhos, pensa sempre em descolamento de retina. Exatamente. Que é uma situação grave. O descolamento posterior do vítreo, por si só, não tem... O que é o vítreo, doutor? O vítreo é um gel que existe dentro do olho. Portanto, o nosso olho é uma bola, tem várias estruturas. À frente temos duas lentes, a córneo cristalino, temos a íris, que toda a gente conhece, que é o que dá a cor aos olhos. Na parte mais posterior temos a retina, que digamos que é a parte nervosa do olho, e no meio temos um gel transparente. Por algumas situações, e muitas vezes pode ser uma simples desidratação, o vítreo pode descolar da retina, portanto, pode deixar de preencher por completo essa cavidade e deixa de haver um contacto entre o vítreo e a retina. E ao haver uma interface, portanto, há ali uma descontinuidade, há uns reflexos que nós percebemos como relâmpagos. O descolamento do vítreo por si só não tem importância nenhuma, nem significado clínico, e não se faz nada. Agora, quando o vítreo está a descolar, pode haver trações sobre a retina, podem dar origem a uma pequena rasgadura na retina. E aí sim? E aí sim temos de tratar, porque uma rasgadura, se tratada de imediato, não evolui, portanto também não há significado clínico maior. Caso se não for tratada, pode evoluir para um descolamento de retina e aí sim é uma situação grave. O que é que deve se a fazer doutora mais uma Diolinda vez? já foi observada e lhe disseram que estava tudo bem, vamos assumir que está de facto tudo bem, portanto deve estar atenta. E se houver um agravamento de sintomas, recorrer novamente à sua médica. Se não, deve levar com naturalidade esses sintomas, doutor? Exatamente. Habituar-se, digamos assim, adaptar-se a eles? Sim, até porque muitas vezes, depois, normalmente, quem vê estes relâmpagos também vê o que as pessoas chamam umas moscas volantes. Sim. O palavrão chama-se miodesópsias. E esses fenómenos das moscas volantes normalmente não desaparecem. Na maior parte dos casos, as fotópsias, os relâmpagos, acabam por com o tempo desaparecer. Diolinda, ficou esclarecida? Diolinda? Estou sim? Ficou esclarecida ou não? Fiquei esclarecida, só que, pronto, ao acontecer-me isto, fico um bocadinho preocupada, mas como a minha médica também diz que não vê nada que justifique... Já percebeu que provavelmente não tem que ficar preocupada, certo, doutor? Exatamente. Deve ir, obviamente... Deve estar atenta, vigiando. Estar atenta, mas sem estar ansiosa por causa Exatamente. disto. São sintomas comuns, como o doutor disse, muito não mais... Não são normais, não podemos dizer que são normais, mas não são sintomas preocupantes. Exatamente, e não é única. Eu às vezes até penso que só me acontecem as coisas a mim, realmente. Mas já percebeu que não. Mas nestas há mais pessoas a quem acontece. Sim. Está bem? Basta de atenta, vá vigiando. Atenção. Qualquer dúvida, estamos aqui, já sabe, de segunda a sexta para tirar as dúvidas. As especialidades vão mudando, mas também vamos sempre guardando as perguntas dos telespectadores, que às vezes nos ligam por uma especialidade ou outra, e guardamos sempre para mais tarde, quando voltar a especialidade. Vamos seguir em frente, ainda não tenho o nome da próxima telespectadora, por isso pergunto-lhe, doutor, é óbvio que sintomas como estes deixam a pessoa, obviamente, preocupada. Quanto mais não seja porque são estranhos. Claro, porque, como lhe digo, para as pessoas são estranhos. Para nós não são tão estranhos assim, mas para as pessoas são estranhos e são perturbadores, quer dizer,
E eu lembro de repente começar a ver aqui algo estranho, uma não é? pessoa que me apareceu uma vez há muitos anos no consultório, assim, era um médico e que me entrou pelo consultório dentro pensando que estava a ter um AVC porque era uma alteração bastante estranha, começar a ver as coisas a tremer de repente. E era esta situação? E era exatamente esta situação. A tal da onda? Exatamente. E, portanto, é perturbador e muitas vezes aparece nas situações menos próprias. Por exemplo, uma pessoa que vai a conduzir e que lhe acontece isto, fica perturbada com a sua condução. Consegue ver, consegue conduzir, mas quer dizer, imagine-se a conduzir numa autoestrada e de repente parte da estrada começa a tremer. Isso é altamente perturbador. Claro, e, portanto... Tem um impacto, obviamente. Mas passa, portanto, numa situação dessa, o que a pessoa deve fazer é encostar o carro. Esperar um bocadinho. Numa autoestrada não é fácil, mas se não for numa autoestrada, é encostar o carro e esperar, porque a situação vai passar. E se não passar, tem de ir ao médico. Muito bem, Sr. Doutor, muito obrigada. Vamos agora receber o Albano Jorge, liga-nos aqui de perto, Vila Nova de Gaia. Bem-vindo. Muito boa tarde. Olá, Albano, como está? Bem disposto? Tudo bem, obrigada. Que idade tem, Albano? Tenho 56 anos. 56 anos. E sou de Vila Nova de Gaia. Muito bem. E como é que está a sua visão? Minha visão? Ora bem, eu há coisa de 3 meses, em março, mais ou menos em março, fui fazer um exame oftalmológico e em que os médicos diagnosticaram que eu tinha pressão ocular, mais na vista esquerda que na vista direita. Entretanto, fiquei um bocado preocupado, o médico também, mandou-me lá passado 15 dias para medir outra vez a pressão e ela mantinha-se. Fui fazer os óculos, medi a pressão na ótica aonde fui fazer os óculos e a pressão lá ainda estava maior que na outra máquina onde eu fui fazer o exame aos olhos. Sim, a primeira vez. Sim, fiquei preocupado e a menina também ficou preocupada, onde eu fiz os óculos, ela ficou também preocupada e disse que convinha eu fazer o exame da pressão ocular sempre na mesma máquina. Entretanto, eu fiz o exame outra vez na mesma máquina, onde fiz a primeira vez, e o médico disse que ela estava um bocadinho alta, mas que me ia fazer um exame mais profundo à vista. Fez-me esse exame à vista, que foi à raiz, à profundidade do olho, em que foi com uma luz intensa na vista e com umas lentes, e esteve-me a ver, portanto, os 2 olhos, e disse que eu que não tinha nenhuma lesão ocular, que estava são. Mas que disse que era um bocado preocupante, porque que eu com certeza já era uma pessoa que devia ter pressão ocular já há muito tempo, mas Sim. que realmente se calhar nem sabia, só agora quando fui mandar fazer estes óculos novos, e que para eu ir lá daqui a 1 ano só. E para não andar sempre a ver, porque dizer isso é mau, porque não convém andar a ver de 15 em 15 dias, nem de mês a mês. Muito bem, Albano. Temos apenas 2 minutos para terminar o programa, por isso vou deixar estes 2 minutos para o Soutor lhe responder. Soutor, pressão ocular. Vamos começar por pressão ocular temos todos. Pressão ocular é a pressão do nosso olho. Pressão ocular elevada, que aparentemente é o que foi detectado no Sr. Albano, é uma alteração que por si só pode não ser uma patologia, é hipertensão ocular, mas que pode originar um glaucoma. E isso é uma situação grave e preocupante. O glaucoma resulta da hipertensão ocular e, com o tempo, a hipertensão ocular vai afetar várias estruturas do olho, sobretudo o nervo óptico, portanto há uma neuropatia óptica, portanto, e há uma perda, inicialmente, uma perda de campo visual e depois há uma perda da acuidade visual que pode, no limite, levar a uma cegueira. E, portanto, esta situação é uma situação que deve ser acompanhada e há exames que devem ser feitos, nomeadamente um campo visual, nomeadamente uma tomografia de coerência óptica, que é um exame em que nós avaliamos o nervo óptico, mas não só, como fazíamos no passado, só pela simples observação do nervo óptico e o médico analisa determinados parâmetros do nervo óptico, mas de uma forma bastante objetiva e com softwares que analisam e comparam o nervo óptico da pessoa com uma base de dados normativa. E deve haver uma avaliação da progressão, quer das alterações do campo visual, quer das alterações desse exame do OCT. É preciso também ter em conta que a pressão ocular que nós avaliamos resulta da resistência
que uma estrutura do olho, que é a córnea, oferece à avaliação. Para já, é importante que a avaliação da tensão ocular seja feita não por uma máquina, mas pelo médico com um aparelho, porque é mais preciso. Essas máquinas que nós usamos, por exemplo, na minha prática clínica, são importantes para rastreios, mas quando há situações em que há hipertensão ocular, a avaliação deve ser feita de uma maneira mais precisa, portanto não é com essas máquinas, portanto não é com o sopro que devemos seguir esses pacientes. Se os exames forem todos normais e se a paquimetria, portanto a espessura desta deste senhor, for alta, de facto a atitude pode ser só vigiar e voltar a repetir a avaliação durante um ano. Se houver alterações, quer no campo visual, quer no OCT, aí o Sr. Albano poderá ter necessidade de iniciar uma terapêutica com umas gotas, muitas vezes apenas uma gota ao deitar, para a tensão ocular baixar. Agora, só há necessidade de medicar uma hipertensão ocular se de facto haver sinais de sofrimento do olho pela hipertensão ocular. Muito bem. Doutor, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no consultório. É sempre um prazer recebê-lo e até uma próxima. Obrigado. Obrigada por ter respondido também aos nossos telespectadores. Obrigada também em casa pela companhia. Amanhã estou de regresso. Vamos continuar a acompanhar o primeiro congresso da Europa Colon de Oncologia Digestiva. Eu conto consigo a partir das 4 da tarde. Até lá.